Hoje você vai aprender sobre tribulação, fim dos tempos, julgamento, tudo baseado na palavra de Deus, Jesus Cristo. Então simplesmente você vai entender o que Cristo Jesus prescreveu sobre o fim dos tempos. Jesus falou sobre o fim dos tempos, Jesus Cristo falou sobre a tribulação, Jesus Cristo falou sobre o julgamento e início das dores, Cristo relatou sobre o fim dos tempos. Isso é falado em Mateus. Então nós vamos fazer uma profunda análise sobre isso. Posso te dizer o seguinte, tá? O título do vídeo é O Apocalipse está errado, tá? O Apocalipse de João não está errado. O que está errado é que ninguém consegue entender. É uma linguagem simbólica. Todo mundo tenta fazer uma análise do Apocalipse de João. Dão datas, fazem cronologias bíblicas, tá? Falam que começou o início das dores, falam que começou um monte de coisa, falam que os sinais estão aí, tá? Mas simplesmente a verdade nua e crua é que ninguém sabe. Porque é uma linguagem de simbologia. Isso o ser humano ele tem que forçar a entender que tem certas coisas que ele não sabe. Então existe o Apocalipse prescrito por Jesus. Quem que está acima? Jesus ou João? Jesus. Então nós vamos estudar pela própria fonte. Existe o Apocalipse de João? Existe. Eu vou invalidá-lo aqui? Não. Mas se já tem o fim dos tempos prescrito por Jesus e as palavras do rei, do próprio Deus, eu vou escutar ele aqui, tá? Então esse é um vídeo farpado, tá entalado e você vai entender o porquê. Só lembrando para você o seguinte, conteúdo premium, tá? Onde eu consigo falar com mais liberdade, porque o YouTube existe um limite, um limiar entre a censura e a não censura. Então tem certas coisas que eu já não posso mais falar no YouTube. É proibido falar no YouTube. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre a história de Lilith, por exemplo. Contei, mostrei tal, livros. Tiraram do YouTube. Então simplesmente a área premium é para quê? Pra gente poder trabalhar em cima de um conteúdo, tá? Que, de certa forma, é polêmico, mas que não dá mais para colocar em rede social nenhuma, tá? Não é um conteúdo para ofender as pessoas, como eles fazem comigo, me colocando falando de mim o tempo todo. Não, é um conteúdo para você aprender, tá? Então geralmente é 20 pessoas por mês que eu aceito lá, tá? Não é nada financeiro, é só para ajudar mesmo, tá? Quem quiser tem um link na descrição. Quem não quiser, o conteúdo continua gratuito aqui no YouTube e tem os e-books gratuitos também, tá? Apenas essa questão da plataforma Premium é pra gente poder falar coisas que eu não posso falar aqui. Que, assim, mudam completamente a sua visão sobre as crenças, tá? Então vamos lá para você poder entender, tá? Nós temos dois fins dos tempos aqui. Na verdade tem mais. Na Bíblia tem mais fim dos tempos. Porém, são dois fins dos tempos principais. Primeiro, o Apocalipse de João. Todo mundo usa. A igreja católica usou o Apocalipse de João para poder, no início do século XVI, estou sendo generoso, foi desde o começo do lado de César, Pôncio Pilatos, usou a questão do fim dos tempos para poder cativar as pessoas, trazê-las para a igreja e as pessoas doarem os seus bens. E as igrejas evangélicas usam a pauta fim dos tempos para lotar os salões. Começou a ficar vazia a igreja evangélica, falam de fim dos tempos para lotar o salão. E usam como moeda de troca. Então o fim dos tempos hoje virou uma moeda de troca. É só você entrar aqui no YouTube ver canais com milhões, não estou falando dos canais pequenos, com milhões de inscritos. Os vídeos que ele fala de Apocalipse, que esse pessoal fala, é 500 mil views, 400 mil views. E quanto que outros vídeos sobre oração 15, 16. Então as pessoas estão preocupadas mais com destruição, com a mediocridade humana, do que tentar fazer alguma coisa em prol de si mesmo. A verdade é essa. Então o Apocalipse tem sido usado como moeda de troca, como alarmismo, para cativar as pessoas, para fisgar as pessoas. Seja para bens financeiros, seja para bens de crença, o Apocalipse é a moeda de troca do momento. Essa que é a pura verdade. Só que todo mundo pega o Apocalipse do apóstolo João para tentar descrever os acontecimentos do mundo, o céu ficou rosa, e é uma mentira. Tem que ser honesto, é uma mentira, tá? Porque ninguém entende o que o apóstolo João fala. Tem que saber, é uma simbologia. O animal com 10 chifres, não sei o que, cabeça. Como é que você vai entender? Ele estava descrevendo aquilo que ele estava vendo, já era simbólico para ele. Então você tem que entender que o Apocalipse de João é
é como ele prescreve, tá, o fim dos tempos. E o apóstolo João, ele mesmo fala que ele acreditava que o fim dos tempos viria pelo Império Romano. Então é uma simbologia. Como é que você tem que estudar o Apocalipse? Tem que estudar por Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo não é Deus? Então você, felizmente, está apostatando da fé. E eu vou provar para você nesse vídeo que você está apostatando da fé, tá? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu vou falar para você aqui, tá? É um pensamento meu pessoal. Eu deixei um pensamento, tá? Pra eu não esquecer o que eu ia falar aqui. E depois nós começamos com o Apocalipse de Jesus, tá? Olha só, o temor não convence as pessoas à salvação, tá? Convence momentaneamente a uma transformação, mas logo voltam a pecar. A antiga aliança é um exemplo, é um registro, é um exemplo de como que a tirania não serve de nada. Porque simplesmente o povo de Israel, o povo de Jacó, sofre muito, sofre demais. E sempre volta a pecar, porque não é impondo que você vai conseguir entender, convencer o cara a ser salvo. Não é com Apocalipse, falando de Apocalipse para lotar salão de igreja, que você vai convencer uma pessoa sobre Jesus. Não é com medo. Quem usa o medo é Pangeia, pandemia, é o demônio Pan, que é o demônio do medo. Quem usa o medo como moeda de troca está tendo o senhor dessa pessoa é Pan. Não é assim que Jesus ensina. Jesus não vem causando medo nas pessoas. Jesus, ele mostra o exemplo, uma conduta de vida totalmente diferente. Inclusive o julgamento de Jesus, que nós vamos falar aqui, é doloroso e não tem a ver com medo. Então fica para você ver que o conteúdo tá farpado aqui, tá? Então vamos lá, olha só. É só analisar o povo de Jacó, já falei sobre isso, né? O Apocalipse é usado como moeda de troca, já falei sobre isso, né? E aqui uma coisa importante que eu não queria esquecer. As pessoas, através do Apocalipse de João e através da interpretação da Bíblia, as pessoas estão dando datas, as pessoas já estão falando que estamos no início das dores ou nas dores, já estamos em tal trombeta, as pessoas querem ensinar o Apocalipse para Jesus. Eu tô quase acreditando que vai vir alguém e falar: Jesus, tá aqui o Apocalipse pra você. As pessoas querem ensinar como fazer o fim do mundo pra Jesus. As pessoas estão achando que sabem mais do que Jesus, cara. Essa é a pura verdade. Então, quase estão aqui, Jesus, o ensino sobre Apocalipse. É Jesus que virá no fim dos tempos. Não é um ser humano analisando, não tem como. Toda essa análise que fazem, cronologia, datas, tudo isso é especulativo até demais. Então não tem como você saber a verdade por trás disso. Tá entendendo? Então estão querendo ensinar Jesus como fazer o Apocalipse. É um absurdo. A verdade é essa. Então vamos lá, olha só. Cristo Jesus, antes de eu ensinar isso aqui, porque nós vamos voltar nesse assunto, tá? Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mistério que venham os escândalos. Eles precisam vir. Mas ai do homem porque um escândalo vem. Ai daquele que pelo escândalo vem. Ai daquele que estiver usando o Apocalipse como moeda de troca. Ai daquele, tá? É triste falar isso. Ai daquele pelo escândalo vem, tá? Porque o ministério de Jesus não é falando que o mundo vai acabar. O ministério de Jesus é pregando sobre a fé. E também sobre o amor. Amor é a palavra Roma, ao contrário. Mentira! Amor significa rama. Rama. É uma língua indo-europeia que tem origem na Ásia. Eu sou. O que cuida, ama e protege. O que cuida, ama e protege. A palavra amor, tá? Por mais que ela possa parecer Roma ao contrário, a origem dela veio do grego-latim, tá? Porque o grego antecede o latim. Grego-latim. Ama, eu sou, o que ama, cuida e protege, tá? Então o amor é Deus ama, cuida e protege. Então o que Cristo ensina é fé, importante isso, e amor. O amor de Deus que ama, cuida e protege, tá bom? Então esses são os ensinamentos de Cristo aqui. Não é alarmismo, tá? Mas é necessário que as coisas aconteçam. Então, ai do mundo por causa dos escândalos. E ele fala o seguinte, olha só. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Mateus 6, capítulo 34. Por que Jesus fala isso? Não preocupeis com o dia do amanhã. Porque muitas pessoas fazem interpretação errada da Bíblia. O próximo capítulo tem uma passagem que fala o seguinte: fuja para os montes. Tá aqui. Não sou eu, é a palavra de Jesus. Não posso ocultar isso aqui. Fuja para os montes, mas é para fugir no dia.
No dia que tudo entrar em colapso, que não tem mais nada, ó, tudo quebrou, tá uma loucura. Realmente coisas que você nunca viria nem imaginaria estão acontecendo. Aí você foge no dia, não é o apocalipse é amanhã, então você tem que permanecer em paz no mesmo dia. É no dia, não é se antecedendo a isso. Não é para se anteceder a isso. É no dia, tá? Mas isso ainda assim, Cristo mostra uma outra coisa. O julgamento de Cristo não é baseado em quem foge para os montes, tá? É baseada em quem ajuda o seu próximo. E quem tem o poder para fazer diferença não faz. Então escuta só, porque assim, é importante eu falar isso aqui para você, tá? Vamos lá para você poder entender. Olha só, nós vamos fazer um estudo do capítulo 24 e 25 de Mateus, tá? Que é extremamente importante para você, sobre a sua salvação. Se você quer ser salvo, se é cristão, você quer ser salvo, a primeira coisa que você precisa entender, quem salva é Jesus, não sou eu, não é qualquer youtuber, não é qualquer influenciador, não é ninguém. Quem salva é Jesus. O seu Senhor tem que ser Deus, Jesus Cristo. O seu Senhor não pode ser um homem aqui, ó, atrás da internet. Eu não posso ser nada pra você. Eu não posso representar nada na sua vida. Se você, em algum momento, me valorizar, você mesmo tá se descuidando. Eu não posso ser nada na sua vida. Eu só posso te falar a verdade. Mas você tem que pegar o caminho, você tem que pegar a Bíblia e correr atrás, tá? Eu só posso mostrar pra você que o meu Senhor é Jesus. É você que vai abrir a porta e fazer a diferença. Eu não sou nada, tá entendendo? Sou nada. Quem é alguma coisa é Jesus. Eu não mereço... Eu vou até afirmar logo de cara aqui. No dia do julgamento estarei de joelho, chorando e pedindo pela minha salvação, tá? Prefiro falar isso aqui, porque eu não sou nada. Eu sou um homem, pecador, tá? Mas a diferença é que, assim como o Dr. Ribeiro fala, assim como o Enéas Carneiro fala, tem coisas que eu não sei e eu prefiro falar publicamente que eu não sei. Melhor do que tentar adivinhar e levar todo mundo com buraco pra mim. Comigo no buraco, tá? Então é importante eu falar isso aqui pra você. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 24 e 25. Jesus Cristo já fala sobre todas essas pautas. E nós vamos começar a ler e refletir aqui, tá? Olha só. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos... Cara, eu tenho certeza. Tem coisa aqui que eu vou deixar para a área de menos, mas olha só, vamos lá. Cuidado para que ninguém vos seduza, né? Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. Não, Humberto. Não, isso aí eu não vou aceitar ninguém além de Jesus. Você trocou o nome de Jesus por Yahusha? Yeshua? Você trocou? Trocou? Então você foi desencaminhado. Porque Jesus, que vem de Jesus, em aramaico significa eu sou. Trocou Jesus por Yahusha ou por Yeshua? Acabou de trocar Jesus por outro ser, que você nem conhece. Então, tá falando aqui, ó, eu sou Jesus, tá? Por isso que veio posteriormente Yeshua. Já falei que foi adulteração de a vila de Sinop. Então, eu sou Jesus, o Cristo ou o Messias em aramaico, Mashiach, tá? E virão em meu nome proclamando: eu sou. Eu trocaram o nome de Jesus, desencaminhando muitas pessoas. Você trocou o nome de Jesus? É uma pergunta que eu quero te fazer. Você trocou? Eu troquei no passado sem saber. E eu também estava errado. Porque Iá em hebraico é eu sou. Tudo bem, tá certo. Hebraico, aramaico, Iá, eu sou. Agora, Yahusha, Yeshua, e aí? Você sabe? Você pode garantir que é Jesus? Você consegue garantir? Eu consigo, num debate, provar para você que Jesus sempre foi Jesus. Consigo. Porque quando lá no Oriente Médio, na Palestina, que foi um local que residiu Jesus, o povo falava grego, aramaico e latim. Porque o general Pompeu já tinha dominado aquelas áreas 30 anos antes de Jesus nascer. Então já se falava grego, por isso que a crucificação de Cristo teve vários idiomas. Inclusive, a questão de Jesus, que virou, porque Jesus é porco. Não, mentira. Alguém foi lá e trocou. Jesus é Jesus. Por isso que o francês
é conservado. Jesus, como eu sou, foi conservado. Então o que acontece é o seguinte, tá? Eu sou em aramaico é Jesus, virou Yeshua. Só que a letra A foi acrescentada depois. 57 anos após o nascimento de Cristo, a vila de Sinop adulterou a palavra. Então simplesmente sempre foi Jesus. Depois virou Jesus. Aí trocaram, começou aquela coisa de hebraico aramaico adulterado, virou Yeshua e virou tudo quanto é nome. Quantas revisões tem o hebraico aramaico? Eu cansei de tentar estudar o aramaico e o hebraico. O hebraico tem hora que tem H, hora que não tem H, hora que tem letra E, hora que não tem letra E, hora que tem concordância verbal, hora que não tem concordância verbal. Você pega o hebraico, você tem lá massoretas, você tem o hebraico babilônico, você tem o hebraico não sei o quê, e fora o aramaico. Então é tanta adulteração nessa letra que eu fico com o grego. Porque o grego, eu sei que os caras escutaram e falaram, ó, eu escutei Yesous aqui, Jesus, que é Jesus. Então eu prefiro ficar com o que os caras escutaram na época, que foi transmitida aos 4 cantos, tá bom? Então, falado disso, importante, você trocou Jesus por outro ser? Trocou? Pois é, tá. Às vezes você acha que você não se inclui em desencaminharão aqui. Agora, olha só, e vós ouvi falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores do parto. Então essas coisas vão acontecer, tá? Agora, preste atenção. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Chegou esse momento. Chegou o momento que você proclamar Jesus, porque vai chegar. Chegou o momento que você assumir publicamente que você crê em Jesus, você vai ser decapitado ou morto. Chegou esse momento? Não, se não chegou, não está na hora ainda. Porque olha só, então eles vos... É uma continuação. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Afligidos e torturados, tá? E condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Inclusive, eu preciso falar para você aqui, porque não é prescrito, mas Jesus fala isso em É Suficiente o Problema de Cada Dia, que o Apocalipse, de certo modo, ele é atemporal. Por quê? Porque todo mundo que nasceu e morreu um dia antes do Apocalipse também foi julgado conforme o Apocalipse. Exatamente conforme. Pensa comigo, o cara nasceu, vamos supor, eu não vou dar datas, vamos supor que o Apocalipse aconteça em 2050. Supondo, eu não sei. Tá? Supondo, todo mundo que nasceu e morreu até o ano de 2049, como é que vai ser a situação da pessoa? O Apocalipse, ele está presente na vida de todo mundo. Todos nós passamos por situações completamente desesperadoras. Todos nós passamos. Quando você assiste um filme chamado O Silêncio, me corrija aí no comentário se eu estiver errado o nome do filme, que mostra como foi a fé cristã ao povo japonês. Exatamente isso aqui. Vos entregarão para serem afligidos e condenados. Começaram a ter uma onda de crescimento de cristão no Japão. Não lembro bem se foi o imperador. Os caras começaram a torturar os cristãos. E aí aconteceu exatamente isso aqui, ó. Entregavam as pessoas, traíam as pessoas, entregavam para serem torturadas e mortas pelo nome de Jesus. Então, para aquela época específica, aquilo ali já era se era o fim dos tempos. Tá entendendo? E o povo que fala sobre Jesus no Oriente Médio, que é pego por outras crenças e que simplesmente é torturado, degolado, é feito as maiores barbaridades e atrocidades. E aí? Simplesmente vai invalidar o Apocalipse? A pessoa, aquele momento é o momento mais angustiante da vida dela, que está presente no Apocalipse. Por isso, Cristo diz é suficiente o problema de cada dia. Porque se você não chegar até o Apocalipse, ele chega até você, não por datas, mas por situações múltiplas na vida. Tá entendendo? Então vamos lá. Nesta época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Véi, eu não consigo entender. Os caras criam gurus aqui na internet. Seja no Instagram. No Instagram tem muito disso também, tá? Não é só no YouTube que não. Tem até no Instagram. Cara, elegem homens numa magnitude que é absurda. É uma idolatria a homens assim que é difícil de explicar. As pessoas fazem muito isso, tá? E ele fala, numerosos falsos profetas
E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. O que é amor? Amar. O eu sou, cuida, ama, protege. Amor, a palavra amor é isso. O eu sou está cuidando, é o amor incondicional. Eu posso explicar meia hora aqui só a palavra amor. O amor incondicional de Deus, o eu sou, ama, cuida e protege. Tá? Então esse amor se esfriará, ok? Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Tá? Não vou dizer que o fim do mundo é agora, que eu não sei. Mas daqui uns 15 anos, escute bem, nós estamos em 2021. Daqui uns 15 anos, vai ser proibido falar a palavra de Jesus aqui. Vai ser proibido. Cada vez mais eles querem tirar o ser cristão da equação do governo, o ser cristão de tudo. Tá? Por quê? Porque o cristão, ele tem pautas que o politicamente correto não aceita. Por exemplo, eu não posso nem falar essa palavra aqui, né? Mas a morte de crianças no ventre da mãe, o povo cristão tem uma conduta dura. Politicamente correto não tem. Então vai se entrar em conflitos. E aí, quem for cristão vai ser odiado. E vai chegar um certo momento que vão ser proibido falar de Jesus. Esse é o momento das coisas que vão acontecer, tá? E aí é o seguinte, vamos lá. E aí fala que ele, porém, continuar até o final será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e todo mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Todo mundo, tá? Todo lugar habitado. Isso é válido para anjos, isso é válido para outros seres, isso é válido para Jesus. Jesus não, para o ser humano, tá? Então chegará ao fim, tá? Então o evangelho, antes de tudo, do desenrolar da história, vai ser pregado o evangelho. Aí Jesus fala, olha bem, palavras de Jesus, a grande tribulação, palavras de Jesus. Ele vai descrever como vai ser a tribulação agora, tá? E nós vamos voltar naquela outra pauta para você não fazer confusão. E assim, quando vides a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fuja para os montes. Escute bem, palavras de Jesus. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dele coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. Tá? Porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. Só lembrando para você que eu vou até voltar isso aqui, para você poder entender. Tá? Só voltando isso aqui. É suficiente o problema de cada dia. É suficiente o problema de cada dia. Você tem que entender o seguinte, se o apocalipse for amanhã, hoje você tem que estar calmo. É no dia que as coisas acontecerem, no dia que realmente tudo vai começar a acontecer, a grosso modo, quando você começar a ver demônio na rua de verdade, é o dia, dando exemplo, no dia, aí você foge para os montes. Não é antes, tá? No dia. Isso para quem quer fugir. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Inclusive, eu acho que eu vou até adiantar isso aqui, tá? É o seguinte, eu vou pegar essa passagem aqui depois. Aquele que quiser salvar sua carne, perdê-la-á. E aquele que perder a sua carne em meu nome, ganhará o direito da vida eterna. Quem fala isso é Jesus. Então, nem pra si você adianta você querer poupar sua carne. Porque eu vou falar sobre o trono de Deus, o julgamento que Jesus preparou para todos nós. E você vai ver que não é fugindo que você vai ser absolvido aos céus, tá? Vou falar isso aqui para você poder entender. Vamos lá. Vamos lá, olha só. A grande tribulação. E assim, quando houver, fuge para os montes, telhado. E aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis, tá? Como jamais eles nunca verá. E aqueles dias, se não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui o Machia. E eu quero só falar uma coisinha pra você aqui. Não é com cara de deboche, não, tá? Porque eu sei bem, Jesus Cristo, no Apocalipse de Jesus Cristo, ele fala 3 anos e meio. O Apocalipse, o fim dos tempos de Jesus, ele fala 3 anos e meio aqui. Ele dá contagem de tempo no Apocalipse de Jesus. Então, o pessoal vai esperar 3 anos e meio. 3 anos e meio, segundo um tempo, 2 tempos, você lembra? Meio tempo, falando lá do Apocalipse de João, sem tentarem entender o que é o tempo. Ah, tudo bem, vamos lá. As pessoas vão esperar 3 anos e meio. Vai passar 3 anos e meio, e quem que vai aparecer? O capeta.
E o povo vai achar que é Jesus, porque já trocaram o nome de Jesus, né? Então, simplesmente, o que você tem que entender é que não é preciso assumir essa responsabilidade de falar: eu não sei quando vai ser o apocalipse, eu não sei quanto tempo vai durar essa situação. Pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 1000 anos, eu não sei. Tá? Se Jesus Cristo não falou 3 anos e meio, então eu não sei. Simples, tem que assumir isso. Não tem que ficar dando suposições. Porque pode ser mais do que 3 anos e meio, pode ser menos do que 3 anos e meio, eu não sei. Então, olha só, vamos lá. Olha só. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios. Se fosse possível, iludiria os eleitos. Como é que você ilude um eleito? Causa destruição durante 3 anos e meio. Depois você volta como Messias, todo mundo idolatra. Porque todo mundo fica pensando: eu só vou sobreviver a 3 anos e meio, é só 3 anos e meio. E quando voltar o capeta, depois de 3 anos e meio, todo mundo vai adorar. É simples, cara. É simples. Por que o diabo vai querer seguir as ordens de Deus? Não faz sentido. Então, simplesmente, você tem que entender o seguinte: o que é importante você entender aqui? Não tem datas. Nós não temos datas para o período de sofrimento. Não temos data. Vou dar um exemplo para você. Tá? Por exemplo, o período de escravidão do povo de Israel, que foi no Egito. Tá? Você tinha alguma data essa data aqui nós vamos sair, essa data aqui não teve. Então você tem que entender que não tem datas. Não tem datas. Você tem que assumir o pressuposto que se começou o apocalipse, não tem data, nem tem dia. Por isso ele fala: aquele que perseverar até o fim, E fala: se fosse possível, ganaria até os eleitos. Vede que eu pré-anunciarei a vós. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias, ou se ele está ali mesmo nos cômodos de uma casa, não creis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Tá entendendo? Onde houver ali um cadáver, ali se reunirão os abutres. Tá, então aqui fala um alerta sobre o anti-messias. Aí o pessoal fala: não, eu não vou cair no anti-messias, eu não vou cair. Já trocou o nome de Jesus? Se trocou, você já caiu, meu amigo, me desculpe. Eu até entendo que você queira usar o hebraico, o aramaico, como Iá, eu sou, isso é verdade, não vou negar aqui pra você. Agora você trocar de Jesus, porque o conceito Iá é um conceito de passivo de interpretação como Jé. Por que você acha que existe testemunhas de Jeová? Sendo que Jeová é a mesma fonética e escrita de Yah. Por que você acha que Jeová? Por quê? Porque Je vem de eu sou. Foi preservado até no francês como eu sou. Jesus. Grego, eu sou. Jesus. Tá entendendo? Então, o aramaico, o hebraico, você tem Yah, Yé, Já, Jé. Só que o contexto do quê? O que os caras escutaram, os apóstolos escutaram, o que as cartas falavam, do que eles escutavam? Je. Quando Cristo se pronunciava, o eu sou, Jesus. É o que Cristo falava, é o que foi escrito. Tá? Tô ouvindo Jesus em grego. Tá? Por isso, Jesus. Então, o contexto YH é representado pelo que se é escutado como Die. Tá entendendo? Die. Por isso veio posteriormente como Yeshua. Humberto, a letra J foi inventada há 600 anos. A letra J só foi interpretada. O som de J já existia. O som de 2 Is prolongado é o som de J. Tá entendendo? Isso já existia. Eu fiz um artigo sobre isso. Tá entendendo? Então vamos lá, para você poder entender, tá? O retorno de Cristo em glória, tá? Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Os poderes celestes serão abalados. Os poderes celestes serão abalados. Quem que você acha que é o dono desse mundo aqui? Quem que você acha que prega as maiores peças na humanidade? Quem você acha que inventa as maiores mentiras que, se fossem descobertas, você ficaria até desconexo? Quem você acha? O adversário. Então o adversário vem brincando de ser Deus há muito tempo aqui, com várias crenças, várias religiões, até mesmo brincando com a própria Bíblia, tá? Então esses poderes celestes serão abalados, tá?
Importante falar isso aqui. Lá no prêmio eu falo mais sobre isso. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui é Filho de Deus, tá? Mas cada vez que traduz, né, fazer o quê? E todos os povos da terra prantearão e verão o Filho de Deus chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Quando fala Filho de Deus é porque o verbo se fez carne, a palavra habitou entre nós. Quer dizer que o manifesto de Deus está vivo e presente, que a gente é palpável e visual para nós. Tá? O verbo se fez carne, a palavra de Deus, o próprio Deus, tá? Ele se manifesta na carne. Deus pode estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Então o manifesto dele, o próprio Deus se manifesta na carne como Jesus, tá? Ele pode estar no céu e pode estar como Jesus ao mesmo tempo. É o manifesto da carne, o verbo que se fez carne, tá? Estou dizendo que tem 2 deuses, não. É um. O verbo que se fez carne é o próprio Deus que se faz presente entre nós. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Tá. Então surgirá no céu o sinal do Filho de Deus, todos os poderes da terra prantearão e verão o Filho de Deus chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderosos sons de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, e de uma a outra extremidade dos céus. Então acontece, as trombetas vão vir na colheita, cara. Tá? Pelo menos o que está descrito aqui, pelo menos o que nós sabemos aqui. Cristo não está fazendo uma analogia. Cristo sempre fala por parábolas, mas dessa vez aqui não está parábola não. Tá? A lição da figueira. E aí Cristo começa a falar sobre como será o fim dos tempos, a tribulação. Tá? Uma lição de Jesus sobre se preparar. Preparação para o fim dos tempos. Tá? Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovarem e suas folhas começarem a brotar, sabereis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando vides todos os acontecimentos, sabereis que ele está muito próximo às portas. Então, quando começar o Apocalipse, quando começar a tribulação, que é assim, é no dia, você pode começar a pensar, tá próximo à vinda de Jesus. É o que ele está falando aqui. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Palavras de Jesus, tá? E é o que eu acredito. Agora, qual que é o dia e a hora que as coisas vão acontecer? Porque muita gente quer fazer cronologia da datas. Né? Teve um caso de datas. Teve um canal aí no YouTube, tá? Que cansou, vários, mas cansou de dar datas. Tá? E simplesmente o que ele fazia? Dava datas e quando chegava a data não acontecia, ele apagava o vídeo. Só que tem casos piores do que o YouTube. Tem casos de pessoas vendendo tudo, se isolando na natureza. Isso não é novo, não. Na década de 80 isso aconteceu. Na década de 80, os caras se isolaram num local acreditando que Jesus ia vir, passou a data e nada aconteceu. Então, assim, não é de hoje que o pessoal faz isso, não. É muito tempo. As pessoas vão dando datas, só que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Aí fala, só Deus sabe. Somente a plenitude existencial de Deus, que transcende o consentimento humano, é que sabe. Nem a manifestação de Jesus, a manifestação de Deus na carne, lhe é permitido saber. Então, olha só, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levará a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. As pessoas nem vão perceber. Tá? 2 homens estarão na lavoura, isso já depois da tribulação. Tá? 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro deixado. 2 mulheres estão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Depois da tribulação. Isso é a colheita dos anjos. Tá? Olha bem, Cristo fala aqui, ele vai mandar os anjos dele para os 4 cantos fazerem a colheita. Isso depois da tribulação, tá? Que nós não sabemos nem quando começa e nem quanto tempo dura. Nós não sabemos, precisamos ser honestos. Aí ele fala que depois da tribulação, que não se sabe, vai vir a colheita, tá? E aí quando fala aqui, pode ser que as pessoas estejam tentando reconstruir a sociedade, não sei, tá? Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
tá? Contudo, entender isso, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, fique igualmente vos alerta, pois o Filho do Homem virá no momento que menos esperais. Tá? Aí ele fala o destino do bom e do mau servo, que nós vamos ler aqui. Cara, isso é óbvio. Se todo mundo soubesse o dia do apocalipse, o dia do juízo final, se todo mundo soubesse o dia, a pessoa ia pecar até um dia antes. E no dia pedir perdão. Agora, como você não sabe o dia que é as coisas, você tem que viver essa vida como se fosse o último dia. Você tem que fazer um esforço tremendo para ser cristão. Porque o fato de ser cristão, aceitar Jesus Cristo é fácil, meu amigo. Difícil é carregar a cruz que Cristo carregou. Difícil é você negar o mundo, negar os prazeres da carne, negar os prazeres do mundo, da imundície do mundo, tá? Isso que é difícil. Agora, seguir Jesus é fácil. Agora tem muita coisa que ninguém faz aqui, tá? Vamos lá pra gente poder continuar. O destino do bom e do mau servo. Sendo assim, quem é o servo fiel é sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para lhe dar alimento no seu devido tempo. Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrará agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está namorando muito. Por isso, passo a agredir os seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que menos desconhece. E o Senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Aqui, a lição que você aprende aqui é que você não sabe quando as coisas vão acontecer. Não sabe. A sua conduta cristã, ela tem que ser baseada assim: se eu morrer hoje, será que eu fiz o que eu precisava fazer? Então, assim, é suficiente o problema de cada dia. Você não pode viver a sua vida pensando no Apocalipse. A lição que Cristo deu do Apocalipse aqui é quando tiver no dia, exatamente no dia que, cara, foi indescritível até pra mim, no dia, aí você foge. Mas se não for o dia, não é pra fugir. Inclusive ele fala: aquele que perder a sua vida por mim, a ganhará. Então, inclusive o julgamento dele é exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre isso aqui. Não é para você se antecipar, tá? Importante eu falar isso aqui para você. Porque se você se antecipar, ficar embocado no buraco... Inclusive teve um caso nos Estados Unidos de um cara que tinha uma família e ele acreditou que o mundo ia acabar, acho que no ano 2000. Não me lembro bem. Mas a reportagem é assim: o cara foi lá, achou que o mundo ia acabar no ano 2000, 1999, aquela coisa que eu venho falando: 1000 passarás, 2000 não passarás. O cara achou que o mundo ia acabar no ano 2000. Aí o que ele fez? Ele construiu um bunker, esses bunkers americanos, sei lá o que os caras fazem, aqueles bunkers de metal parecendo um cilindro. Construiu pra família e tal. E eles embocaram no local e ficaram lá. Eu acho que foram uns 16 anos que eles ficaram lá dentro. Aí o filho, que já não tava aguentando mais ficar preso lá dentro, decidiu sair. Quando ele abriu a negócio lá e decidiu sair pra fora, o que aconteceu? O mundo continuou, cara. Os caras perderam 16 anos dentro do cilindro. Tá entendendo? É o que eu tô te falando. Pode ser que isso aqui dure 1000 anos ainda. Nós não sabemos. O paliativo pra eu saber que veio o apocalipse é quando realmente chegar o apocalipse. E o paliativo pra eu saber que realmente tá chegando o fim dos tempos é quando todos os países não foi proibido falar de Jesus. Todos os países, sem exceção, em todos os lugares falou de Jesus, a crucificação. Aí sim, quando todos os países. Se ainda não está falando sobre isso, para mim ainda não chegou. E é o que está falando aqui na palavra, tá? Então olha só: portanto o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com noivos. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo, representação como fé e crença, tá? Da reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram, tá? À meia-noite ouviu-se o grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite. Fé, crença, tá? Palavra. Porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para as outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. No fim dos tempos, aqui, a lição que está dando aqui é para não ficar perto de pessoas que não valorizam as virtudes de Jesus. Tá? É isso que é falado aqui.
para que você não seja corrompido, é o meu entendimento. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele, tá, para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, toda vez chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Porque aqui, quando se fala óleo aqui, tá, é candeia, quando se fala óleo, é fé. Porque muitos vão procurar a fé só na tribulação. Muitos vão procurar seguir Jesus só na tribulação. É o que é o meu entendimento. Por quê? Olha Israel, cara, é só você olhar, é um exemplo. Né? O povo era forçado, era uma tirania ali dos governantes, uma tirania. O povo era os caras de outras crenças falavam: meu, vocês sofrem demais aí. Por quê? Porque o povo não aprendia através do amor. Não aprendia. O povo seguia uma conduta muito rígida. Não aprendia com amor, era muito tirano. E aí o que acontece é o seguinte: falta essa crença, esse amor. Tá entendendo? Então vamos lá para a gente poder continuar. Olha só. Digo também que o reino será como o Senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1 talento. Cada um conforme sua capacidade pessoal, tá? E em seguida partiu de viagem. Aqui eu só posso lembrar para você o seguinte: o talento pode ser representado com uma palavra. Jesus lhe incumbiu a palavra. Tem pessoas que vão conseguir alcançar mais pessoas falando a palavra. Eu, por exemplo, serei muito cobrado no dia do juízo final. Serei cobrado, tá? Serei. Não vou mentir para você. E se fosse para eu poder ser salvo pelos meus atos, eu já estaria condenado. Tá? Então eu serei muito cobrado. Por quê? Porque eu estou falando aqui para mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Então é uma cobrança muito grande. É para muitas pessoas. Agora tem também quem vai falar para o filho, para a esposa. Tem também quem vai pregar a palavra para o amigo. Tá entendendo? E Cristo fala sobre isso aqui. Então assim, ó. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado a seus cuidados. Ou seja, cara, isso aqui é a coisa mais importante para falar. A coisa mais importante para falar do Apocalipse. Se você se embocar no meio do buraco e não acontecer nada, e você não pregar a palavra para as pessoas, não falar do Senhor Jesus Cristo, da boa nova, se você tentar salvar só a si mesmo, escute bem, aquele que enterrou e escondeu a palavra, se escondeu do mundo, Vamos ver. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar a conta com eles, que virá o dia do acerto de contas, tá? Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do Senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: Senhor, me confiscou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas confiarei em tuas mãos para administrar. Muito confiarei nessa mão para administrar. Entre e participe da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou o que recebera 2 talentos e relatou ao Senhor: recebi 2 talentos e tá aqui mais 2, tá? E o Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Beleza. Aí é o seguinte: chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Colhe onde não plantou. Cara, é impressionante. Tem pessoas que não nasceram em berço cristão. Tem pessoas que não nasceram em lugares cristãos e viram cristãos. Comenta aqui embaixo, embaixo se você nasceu em algum lugar que você não teve ninguém cristão e você se tornou cristão. Então ele colhe aonde ele não semeou. É impressionante. Isso é a mais pura verdade. Por isso tive receio e escondi no chão o seu talento. Teve receio, escondeu a vida que Jesus nos deu, o milagre da vida, tá? E principalmente a palavra: aqui está, toma de volta o que te pertence. Então sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então por isso, ao menos deverei ter investido meus talentos com os banqueiros, para que quando eu retornasse eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confisquei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, muito lhe será dado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que não tem será tirado. Mas olha só, eu vou dizer uma coisa pra você: aquele que tem, muito lhe será dado e com abundância.
Mas olha bem, mas aquele que não tem, até o que não tem será tirado, tá? Importante falar isso aqui, né? Acho que a pessoa entende. Quando ao servo inútil, tá? Lançai-o para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Jesus, o maior milagre que nós podemos ter é a vida. Quem dá a vida é Jesus, cara. Se você tem medo de pregar o evangelho, porque o diabo está te amedrontando, se você tiver medo e você negar a palavra por medo do adversário, tá? Lembre que antes de ter medo do adversário, tenha medo de Jesus, porque ele é Deus. E esse pode condenar. Agora o adversário, ele pode atentar contra a sua carne. E o adversário só pode te matar se Jesus Cristo der o direito. Porque ele não é livre como todo mundo pensa. Existe uma coisa no mundo espiritual chamada legalismo e legalidade. Os caras podem fazer a macumba que for, pode fazer o que quiser. Somente se Jesus permitir. Tá? Jesus é a chave por trás de tudo. É a chave que muitas vezes eu falo aqui, hermenêutica, tá? Porque essa palavra no YouTube você falou, o YouTube já não deixa falar mais. Então simplesmente quem manda é Jesus. Você pode sim ter pessoas que fazem todo tipo de mal, até mesmo o adversário, mas é Jesus que permite. Se ele não permitir, não acontece. Tenha confiança mais em Jesus, tá? Aí Jesus fala o seguinte, o juízo final. Ele fala sobre o juízo final. Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então virá, depois de tudo que aconteceu, virá o juízo final a todos. Tá? Virá o juízo final. Importante eu falar isso. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Agora vem uma coisa que ninguém faz. O povo é uma arrogância, uma preponderância, sabe? Uma coisa que dá vontade de arrotar para fora dessas pessoas que pregam a palavra aqui na internet. É uma coisa que, assim, sabe? Eu vejo um bode pregando. Olha só o que é valorizado por Jesus no dia do julgamento. Tá? No dia do julgamento. Olha só. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Fui estrangeiro e vós me acolheis. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou como sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro te hospedamos, ou necessitados de roupas te vestimos? Ou ainda quando estivestes doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo, lhe responderá: com toda certeza vos asseguro, que sempre que fizestes para algum dos meus irmãos, mesmo que o menor deles, a mim o fizestes. A palavra de Jesus não muda. O homem muda, o homem morre. Eu posso não estar nem vivo amanhã, como posso estar vivo daqui a 50 anos. Quem manda é Deus. A palavra de Jesus não muda. E vamos, olha só, ele fala aqui, ó, ainda fala o seguinte, que todas as coisas passarão, mas a sua palavra não passarão. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passarão. Como será o juízo de Deus? Como será o juízo de Jesus? É se embocando no meio do mato, criatura. É tentando salvar a sua vida, criatura. É negando o nome de Jesus, criatura. O juízo de Deus será com o teu semelhante. O que você faz para as pessoas necessitadas? O que você faz para as pessoas que foram presas? O que você faz para as pessoas que simplesmente estão precisando de roupas? O que você faz para ajudar o próximo, o teu semelhante? Não é o seu umbigo. Não se trata de si mesmo. Quer entrar no reino de Jesus não é tentando poupar a sua carne. Tá entendendo? Não é querendo fazer essas coisas. Eu passei por isso. Se eu digo hoje com autoridade para você que não é fazendo isso, porque eu já fui assim. Não é querendo fazer esconder no meio do mato, tocando comigo. Não é assim. O reino de Deus, o julgamento de Deus é outro.
E aí, olha bem o que é dito aqui, tá? Olha só. Então vem aqui, ó. Vamos lá. Tá. Então os justos desejaram saber, tá? Ele vem esclarecendo, né? Mas o rei ordenará aos que estiverem à esquerda. Escute bem, tá? Malditos, apartai-vos de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive, olha o julgamento de Jesus, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando necessitado de roupas, não me vestistes. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não foste me visitar. E ele também perguntarão, mas Senhor, quando foi que vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessidade de roupas, doente ou preso? Então o rei lhes sentenciará, com toda certeza vos asseguro, que sempre que deixasses de fazer para algum desses meus irmãos, mesmo que menor, a mim deixasses de fazer. O julgamento de Jesus é ou não é? É ou não é por semear a palavra e ajudar o próximo? É ou não é? Ou será que você acha que você se escondendo 3 anos e meio você vai ser salvo? E no dia do julgamento que falar assim, tive fome, tive sede, e aí? O que você vai justificar? Tava num buraco escondido esperando a sua volta? É isso mesmo? Então simplesmente, o que eu quero que você entenda aqui, a palavra de Jesus não muda. A palavra do rei, do Deus não muda. O homem muda, Deus não muda. E ele diz o seguinte, tá? O julgamento de Jesus é feito em obras de caridade. Você tem que semear a palavra. Recebeu a palavra de Jesus? Recebeu a palavra de Jesus? Anuncia a boa nova. Não importa se seja para uma pessoa. Não importa. Jesus, ele dá os talentos conforme a sua conduta, a sua vida. Se você tem condições de pregar para uma pessoa, que é a sua filha, seu filho, seu vizinho, pregue. Tem pessoas que vão ter mais condições, mas muito será dado, muito também será cobrado. Agora, o que salva é você seguir as condutas de Cristo. As condutas de Cristo. Fé e amor. Por que que Paulo fala do amor o tempo todo? Paulo fala do amor o tempo todo. O filme de Paulo, que é prescrito pelas passagens de Paulo, a vida e conduta de Paulo, também representa o amor, facílimo de entender. As escrituras, Gálatas, Romanos, tudo que Paulo fala é amor. Por quê? Porque é o amor que salva. Eu já expliquei a condição de amor aqui, que vem de Deus. Então, quando você ajuda um semelhante, você está fazendo aquilo, tá? Está agradando a Jesus. Não é sendo arrogante. Não é sendo arrogante. Não é falando assim, eu vou ser salvo. Né? Não é falando assim, existem 2 linhagens na vida, uma da serpente. Não é assim que é ser salvo. Não é assim. É através da caridade de Jesus. Quando você vê um semelhante precisando, por mais que você não tenha nem condições financeiras, mas pregar a palavra de Jesus você consegue. Nem que seja você mudo escrevendo com a palavra. Nem que seja você mostrando na Bíblia. Então, o que você precisa entender é o seguinte, tá? Cristo valoriza os humildes de coração, aqueles que se fazem criancinhas, aqueles que simplesmente se sujeitam a ajudar o próximo, aqueles que não preocupam com a sua vida, mas acima de tudo entregam a sua vida de bom grado por Jesus. Então, o fim dos tempos, o julgamento de Jesus, que aqui, ó, aqui é o julgamento de Jesus, é todo mundo, é quem se escondeu no mato, é quem não se escondeu, é quem foi missionário, quem foi pregar o evangelho, quem decidiu pregar a palavra para uma ou duas pessoas, quem decidiu fazer obra de caridade, é para todo mundo. E como Jesus faz para separar as pessoas? Obras de caridade. Tá entendendo? Esse é o Deus que eu sirvo. Não sei qual que é o seu, não sei, mas esse é o Deus que eu sirvo, cujo nome sempre foi, sempre será, e em estatuto perpétuo, Jesus eu sou. Tá bom? Bom, esse é um conteúdo que eu queria falar para vocês. Inclusive, eu até deixei aqui uma lição que Jesus ensina, tá? Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, ganhará. Não é se escondendo num buraco,
Não é. Jesus até fala, quando tudo acontecer, quando realmente for anunciado o Apocalipse, no dia do Apocalipse você foge. E aí acabou, é isso. Mas antes disso não. Antes disso não. Antes disso prega a palavra, ajude os teus irmãos. Você acha mesmo que no céu vai ter arrogante? Você acha mesmo que no céu vai ter pessoas ignorantes, pessoas que são soberbas? Você acha que no céu vai ter alguém lá que vai ficar lá com arrogância? No céu terá aqueles que decidiram fazer a diferença. Aqueles que mesmo que tenham pouco ou tenham muito, decidiram ajudar o próximo. Isso que é importante para você poder entender, tá? Isso que é importante. Então, quando se trata do fim dos tempos, do Apocalipse de Jesus, tudo se resume, o clímax final se resume. Tive fome e você deste ele a beber. Tive fome e você deste ele a comer. Tive sede e você deste eles a beber. Eras estrangeiro e você o acolheu. Esteve na prisão, você o visitou. Esse será o julgamento. O trono, quando tiver Deus e Jesus à direita, o trono, onde o verbo que se fez carne, o Espírito Santo, a contemplação do próprio Deus diante de toda a civilização, tudo que precede, lhe perguntará, tive fome. A palavra não muda, tive sede. E aí, você quer ser salvo? Aprenda com a palavra que Jesus ensina sobre o juízo final. Será que realmente é fazendo o que o pessoal fala aí? Alarmismo, fim dos tempos? Será que é assim que é ser salvo? Inclusive, só pra gente poder finalizar, vai finalizar no YouTube, mas pro pessoal do curso continua, tá? Olha só pra você poder entender. Pois muitos são os que virão no meu nome, proclamando eu sou o Messias, e desencaminharão muitas pessoas. Quem aqui trocou Jesus por Yeshua? Quem trocou Jesus aqui por Yahusha? Yausha? Quem trocou? Né? Virão muitos em meu nome, desencaminhando, trocou o nome de Jesus. Pois é. Melhor me ser morto e saber que eu cheguei no céu tentando fazer diferença do que ser vivo e feliz, tentar ser feliz num mundo caótico como esse e chegar lá e for contestado sobre tudo. Então essa que é a importância que eu quero falar para você, tá bom? Para quem tá no YouTube, o vídeo chegou aqui, chegou até o final. Para quem participa da área de membros, Premium, o conteúdo continua, tá bom? Bom, vou ficando por aqui pro YouTube. E para quem tá na área de membros, o conteúdo continua.